Só retornando, nos bastidores aqui, eu estava conversando com a Elisa, mais a Rosângela, de que nós havíamos esquecido de ressaltar, a Rosângela até mencionou, mas de ressaltar que as mudanças entre as referências, faz jus, o trabalhador e a trabalhadora faz jus a 4% de reajuste, de conquista, relevante para nós isso. Verdade. Acontece que lá na comissão, nós protagonizamos uma grande disputa. Uhum. Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Porque é muito interessante isso, né? A categoria não sabe dessas coisas. A nossa disputa foi exatamente na inclusão dos 4%, porque até então fica a palavra, né? E a gente sabe que palavras, elas são esquecidas, são levadas pelo vento. Então, a gente fez que esses 4% fossem documentados dentro do plano de cargos e salários. Você está querendo dizer, Rosângela, que a comissão estava propondo que simplesmente não aparecesse porque não havia necessidade? Exatamente. E aí nós não somos dentro da nossa disputa, né? Uma disputa saudável, mas uma disputa, conseguimos comprovar que é necessário que haja, sim, documentado essa porcentagem de 4%, porque as palavras ficam soltas. Isso revela, né, Rosângela, como é que é importante os trabalhadores e trabalhadoras terem representantes que tenham conhecimento de causa. Porque se não tem conhecimento, se não tem informação, deixa passar. Verdade. E o deixar passar, quem perde é a categoria. Porque vale ao que está escrito, não a intenção. Isso aí, exatamente. Quase que eu ia lembrando aqui do velho ditado dos nossos pais e mães. Mas eu nem vou lembrar, porque eu tenho que os nossos ouvintes, quem está nos escutando, os professores estão escutando, eles já atinaram por velho ditado de boas intenções, né, tal. Pois tem que valer a lei, a regra. E a regra, nesse caso, é favorável a nós, trabalhadores e trabalhadoras. Tem que ser documentado, né, Gilton? Muito bem. É necessário que haja documentação, que haja escrita. Se é um plano de cargos e salários, a gente precisa documentar, né? Respaldar, né, Gilson? Só dando continuidade agora, vamos falar um pouquinho sobre a nossa tabela. Que a tabela foi resultado de uma construção, também de uma boa disputa de concepções. Uhum. E nós fomos auxiliados nas análises dos números pelo professor Rodrigo, né? O professor Rodrigo que tem formação na área de matemática, na área de valorização do magistério, do Fundeb. É a fonte de pesquisa dele, né? Muito interessante, né? Ele prestou um bom serviço para a gente, nos ajudou muito. Vocês podem falar um pouquinho sobre como é que foi esse processo? Também foi a longo prazo, né? Foram vários estudos dentro da sede do Sindiúpes, também junto com ele, junto com o coletivo de Cariacica. Nada foi construído solto, né? Como Elisa e você mesmo já disseram anteriormente, nas visitas das escolas, professores nos davam alguns repasses, que foi o que a gente levou para a mesa de negociação. Uma delas foi a questão da nossa tabela salarial, né, que estava aquém, né, do que é necessário para a valorização do professor. E o Rodrigo, ele foi essencial porque ele nos auxiliou o tempo todo, né? Ele fez todas as contas necessárias, né? Até porque ele é da área de exata, é o professor de matemática, coisa que por nós, eu sou de humanas, né? A Elisa também às vezes a gente não tem essa visão, né, que o professor de exata tem. Ele nos auxiliou bastante, nos trazendo esses cálculos. Quando a gente mandava, ele nos devolvia da forma correta para a gente ter como fazer essa disputa junto aos representantes do governo. Foi muito interessante mesmo. As reivindicações, né? As questões, os percentuais que ele colocou, né? E ele buscou isso e ele pegou até material, pediu o material, todo o material, porque quando fala, não tem verba, então ele fez todo o estudo lá de acordo com o que foi passado para ele do cronograma lá econômico, financeiro, né, da própria prefeitura. E aí ele nos ajudou muito, porque acho que ele fez 3 tabelas, né? Foram feitas 3 tabelas e o estudo foi muito grande, muito grande.
Pois é, então como vocês estão ouvindo e vendo, é fundamental que a direção sindical seja bem assessorada. Verdade. Exatamente. É fundamental que tenha alguém que ajude a compreender como é que funcionam os recursos do Fundeb, como é que se faz as pesquisas, para descobrir se há ou não condições financeiras. E me lembro muito bem que o Rodrigo apresentou dados que destoavam Verdade. da visão da prefeitura. Exatamente. E que exatamente por isso eles até solicitaram ao final de novembro. Gente, vamos fazer um stand-by, vamos dar uma paradinha e tal, porque nós precisamos de saber como será reajustado o piso o percentual nacional, do piso, isso aí. para depois a gente rever. Aí foi exatamente o que aconteceu e nós voltamos em fevereiro, início de fevereiro, para dar continuidade e conclusão do processo. Não foi isso que aconteceu, né? Foi isso que aconteceu. Exatamente, né? Exatamente. Assim nasceu a nossa tabela. Nasceu a nossa tabela, fruto da nossa reivindicação, né? E fruto da contribuição ímpar que o Rodrigo também deu, né, para a gente, né? E a tabela que representa uma grande conquista para todos nós. Grande conquista. Uma grande conquista. Porque nós tivemos reajustes que variam de 11%, 11,35%, até... Os doutores foram reajustados em quanto, vocês lembram? 15,96. 15,96, né? Então, o nosso salário base de graduação saiu de 2.732 para 3.042. Em torno de 310, 311 reais. Diferente de anos anteriores. E agora, o nosso município atendendo a legislação do piso. Só é bom lembrar, e que todos vocês escutem, que isso é resultado da luta, isso é resultado da organização, isso é resultado de uma representação legítima que luta pelo direito e valorização dos trabalhadores da educação no nosso município. E não foi fácil, não. Foram várias reuniões, foram debates, estudos, como a Rosângela bem falou, né? Não ficamos só lá na comissão, saímos para estudar, fizemos nosso estudo no sindicato. Porque quando a gente fala em qualificação, Gildo, é um geral, né? A gente fala na melhoria do nosso local de trabalho, porque é necessário, né? É necessário que a gente tenha um local digno de trabalho, tanto para nós como para o educando, né? Para os nossos alunos. A gente precisa de formação, uma formação boa, que nos garanta realmente, de fato, conhecimento, que a gente leve para a prática, mas também a valorização financeira. É necessário que haja essa valorização financeira. E questões fundamentais no nosso município, como a valorização do ambiente de trabalho com climatização, a valorização do professor com quantidades adequadas de estudantes em sala de aula, essas coisas todas. Mas eu queria ressaltar ainda que os professores de pós-graduação tiveram, em média, R$ 368 de reajuste, os professores de mestrado, R$ 501, e os professores de doutorado, que é um número muito menor, tiveram R$ 762. Isso tudo retroativo a janeiro. Retroativo a janeiro. Exatamente. Uma grande conquista da nossa categoria. Uma grande conquista dos representantes lá da nossa categoria. E uma boa notícia que a gente precisa dar é que o plano foi aprovado por unanimidade hoje na Câmara. Isso é muito importante, uma boa notícia. Porque na íntegra, né? Os professores e professoras de Cariacica ansiavam por essa boa notícia, né? E tem um aspecto relevante lá, que foi objeto de disputa, era em relação ao pagamento dessa retroatividade que já estava garantida, mas o pagamento. Sim.
Vocês lembram? Pode lembrar um pouquinho disso? Pode falar. Que é interessante, né? É porque, no caso, você está falando daquela questão de que estava escrito lá que poderia pagar em 3 parcelas. Os representantes do governo trouxeram à mesa uma proposta de parcelamento em 3 vezes. Em 3 vezes. Brincadeira, né? Mesmo que os cofres estivessem esburrando lá, eles queriam pagar em 3 vezes. Nós demos uma sacada e fizemos Muito uma sabiamente, proposta. né, Gil? A nossa proposta foi que, sob a condição de recursos. Se o caixa tem recursos, tem que pagar, né? Sobre a condição de caixa financeiro. Se tem caixa, né? Tem recurso financeiro, não justifica parcelamento. Não justifica a gente autorizar o governo a parcelar nosso pagamento. Em 3 vezes. Em 3 vezes, né? É brincadeira, né? É verdade. Então, nós queremos dar a palavra para cada um, dar uma falinha, né? Que já está acabando a nossa conversa, né? Nós já temos um bom tempo de conversa. Conversa boa, que rendeu, hein? Conversa boa. Conversa boa. Conversa que termina com boa notícia é sempre conversa boa, né? Boa. Vamos lá? Quem quer se despedir? Bom, eu estou feliz, né? Falar aqui para a categoria. Nós estamos felizes porque foi, né, Rosângela, Gildo e Sandra, que não está aqui, que fez parte da comissão, foram dias difíceis. Mas tinha dia que saía de lá triste, tinha dia que saía tranquilo, porque tinha conseguido alguma coisa. Mas nós estamos felizes hoje, porque o nosso plano foi aprovado, apesar de algumas coisas quererem... O contra foi aprovado hoje na Câmara, com unânime, e nós estamos aí e vamos aguardar agora entrar o nosso aumentozinho lá no nosso salário e retroativo a janeiro. Eu estou muito feliz de fazer parte do Sindiupes, que é o sindicato que representa o magistério e os trabalhadores da educação. Estou muito feliz e feliz aqui nessa conversa aqui com vocês, nesse podcast. Muito bem, minha primeira vez, amiga. hein? Gostei. Um abraço, gente. Realmente, o Sindiupes é um sindicato que nos representa. Não foi fácil, né? Foi um processo de bastante estudo, bastante reflexão, mas saber que houve esse avanço em vários aspectos é muito relevante, é muito gratificante. Né? Às vezes pode-se pensar que é algo mínimo, mas não é. É algo a longo prazo. Se a gente for colocar, é a longo prazo. Então, assim, é algo que é uma conquista que nós vamos ter durante muito tempo, porque o nosso processo de trabalho ele é prolongado. Né, Gildo? Então, assim, é necessário. Várias conquistas, toda conquista que vem é benéfica para cada um de nós. Porque não adianta apenas falar, tem que ter a valorização da educação pública. Mas dentro dessa valorização, tem que ter a valorização do profissional da educação pública. O profissional ele tem que ser valorizado. Muito bem. Né? Tem que andar de mãos dadas, né? É isso. Então, nós agradecemos vocês que estão nos assistindo e lembrando que nós contamos com sua parceria, contamos com sua colaboração e, acima de tudo, com sua filiação ao nosso sindicato para fortalecer o nosso sindicato, que é o nosso instrumento de luta. Verdade. De luta. Como eu afirmava no começo, Rosângela mais Elisa, a conquista se faz com a luta. Com a luta. E o nosso sindicato é um sindicato de luta. Um sindicato que é legítimo e que representa a nossa categoria, que por isso consegue boas notícias para a categoria. Então, muito obrigado a todos e todas. Nos vemos em nossas assembleias e os nossos movimentos de organização e luta.